Ainda para terminar com relação ao saber jurídico, vamos falar assim, vimos essa questão dos direitos universais e humanos, uma coisa para se pensar, pelo menos para se ter, né, para se ter um pouco de cuidado com os discursos que se fazem em nome desses direitos, que podem esconder outras estratégias de dominação dos governos modernos. A par disso, só queria também lembrar a vocês que todo grupo que chega à hegemonia do Estado, hegemonia, como eu disse há pouco, significa que ele conseguiu vender uma proposta, uma ideologia para todos, como sendo melhor para todos, quando na verdade é o melhor para eles, para esse grupo. A hegemonia não é um poder qualquer. A hegemonia chega depois do poder político. Quando o saber se une ao poder, quando o poder se aproveita de determinado saber, cria uma força que passa para um grupo maior uma verdade, como sendo verdade de todos, mas na verdade representa apenas a verdade de alguns. Isto é hegemonia. É convencer a todos de algo que é bom para mim e todos aceitarem que realmente vão se comportar conforme os meus ditames, porque é bom para todos. Isto chama-se hegemonia. Para se fazer esta hegemonia consolidá-la, para que esta hegemonia seja consolidada, então nós vimos fundamento 1, políticas públicas, fundamento 2, saber jurídico. No saber jurídico, vimos como até os direitos humanos universais são trabalhados nesse sentido, e também o direito material. Nós não podemos nos iludir, achar que a Constituição diz que o Brasil é uma sociedade de livre iniciativa, e nós somos de livre iniciativa, de mercado, porque a Constituição diz. Não é isso. Existe um saber de um grupo, ou de grupos, que lhes interessava a livre iniciativa, e essa livre iniciativa tem que ser juridicamente, no saber jurídico, tem que ser formalizada. Portanto, o saber-poder vai precisar, nas sociedades modernas, vai precisar sempre desses dois fundamentos. E os dois fundamentos levam a uma domesticação. Eu estou usando muito essa palavra porque é a palavra que Foucault leva a uma domesticação muito grande. Nós agora fazemos porque acreditamos que estamos sendo atendidos nas nossas particularidades, e fazemos também porque acreditamos que o direito é igual para todos. E fazemos porque acreditamos que o direito é que diz para nós o que é para ser feito. E que por ser o direito que diz, ninguém tem privilégios, é todo mundo igual. Quando, na verdade, alguém desigual conseguiu colocar lá aquilo que lhe interessava. E, no caso jurídico, precisa por causa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Nossa Constituição, a Cleusa perguntou, nossa Constituição recepciona os direitos universais
A Declaração Universal dos Direitos do Homem e da ONU, que por sua vez tem toda uma história lá na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, e mais para trás, inclusive, lá na Magna Carta, né, do João Sem Terra, da Inglaterra. No texto introdutório das palavras e as coisas, no prefácio, tem um texto maravilhoso, do nosso Foucault, que é tão maravilhoso que é difícil de entender. Contudo, um olhar desavisado bem poderia aproximar algumas figuras semelhantes e distinguir outras em razão de tal ou qual diferença. De fato, não há, mesmo para a mais ingênua experiência, nenhuma igualdade. Nenhuma distinção que não resulte de uma operação precisa e da aplicação de um critério prévio. Está dizendo que até para ser diferente, para ser igual e para ser diferente, tem que ter um critério prévio. Alguém tem que nos dar o critério prévio. Tem uma parte do Heidegger sobre o conhecimento que ele também, eu acho que ele fala isso. Um sistema de elementos é indispensável para o estabelecimento da mais simples ordem. Um sistema de elementos, põe elementos que você quiser, jurídico. Um sistema jurídico é indispensável para o estabelecimento da mais simples ordem. A ordem é, ao mesmo tempo, aquilo que se oferece nas coisas, por uma lei interior que as coisas têm, a rede secreta, segundo a qual elas se olham de algum modo umas às outras, e aquilo que só existe através do crivo de um olhar, de uma atenção, de uma linguagem. A ordem é somente nas casas brancas desse quadrilátero que ela se manifesta em profundidade como já presente, esperando em silêncio o momento de ser enunciado. Existe noções prévias, elementos prévios para a construção, seja do que for. Portanto, toda a construção de uma ordem exige antes um determinado olhar com determinados elementos já existentes, e a ordem fica ali esperando e dizendo: me pega, me pega, me pega. Você está entendendo? E cada um de nós deve pegar essa ordem de uma forma diferente, porque somos indivíduos diferentes. Mas especialmente no direito pegamos a ordem da mesma forma. Por quê? Os códigos fundamentais de uma cultura fixam, logo de entrada, para cada homem, as ordens empíricas com as quais terá de lidar e nas quais se há de encontrar. Empírico quer dizer, na verdade, real. Na existência real, toda a cultura fixa, logo de entrada. Já nascemos dentro de verdades fixadas. E essas verdades fixadas, no dia a dia, nós temos que lidar com elas e encontrá-las o tempo todo por aí. Porque senão somos anormais. Nós vamos ficar sem referências, sem paradigmas. Se vocês pensarem bem, mas tem coisas banais, né, que fazem parte de uma certa ordem, a ordem relacionada à minha saúde. Começa com a minha limpeza pessoal. Sempre falo isso, né, nas aulas de sociologia no início. E parece que tomar banho é uma coisa natural. Não é.
Tanto não é que tem povos e pessoas, indivíduos de culturas que não tomam banho toda hora. Escovar o dente não é natural. Portanto, perceba que até a ordem da tua própria saúde é a priori estabelecida. Por isso que o Foucault fala das intromissões, das áreas em que os governos manuseiam a nossa existência. Ele sempre fala médico. A medicina, a saúde, que ele sempre fala, medicina e saúde, é no sentido da ordem estabelecida para o indivíduo sadio. A ordem estabelecida para o indivíduo sadio diz que eu tenho que tomar todos os dias banho, pelo menos uma vez. De forma que as pessoas que por qualquer distúrbio, e olha que eu estou dizendo de distúrbio, estou aceitando, não querem tomar banho todo dia, são doentes mentais. Tem um filho, então, lá no encaixado aí. Doente mental. Essa é boa. A criança odeia escovar o dente. Ele é anormal, não é isso? E a gente aos poucos vai colocando dentro da normalidade. Se ele não entrar na normalidade, não resta outra alternativa, senão isolá-lo de alguma forma junto com aqueles que são todos anormais. O banho dele é perfume. O banho dele é perfume. Ainda bem que tem que nem francês. O francês não tomava banho, jogava perfumes. Né? Eu vou encurtar aqui para dizer para vocês já viram que o texto eu tenho que ficar traduzindo. O texto é complexo, eu sei que é complexo mesmo. Mas ele diz assim, ó, de um lado, ele vai dar aqui, entender assim, de um lado, então, você tem essa cultura que já está impregnada dessa ordem. Só que de outro lado, você tem a verdade real dos indivíduos. E aí ele entra com uma coisa que ainda aqui, neste momento, pelo menos, ainda é marxista. Ele ainda tem uma leitura marxista, né, que é entre o que praticamos e aquilo que deve ser praticado, existe aqui um miolo. E nesse miolo é possível que indivíduos em determinadas circunstâncias possam colocar frente a frente a verdade real e a verdade formal, ou se vocês quiserem, a ordem cultural e a reprodução da vida real dos indivíduos. Em Marx isso chama-se contradição entre estrutura, vida real e existência real, e superestrutura, que é as ideias, o jurídico, o poder, o Estado. Existe aqui um miolo. Marx, na teoria marxista, existe uma revolução quando, pressionado pela verdade existencial real, as superestruturas não estão mais adequadas a esse movimento e, portanto, a verdade formal tem que ser modificada. Se não fizerem isto, e se este embate for muito forte, haverá sempre uma necessidade revolucionária. E, segundo a teoria marxista, é assim que a sociedade passa de etapas. Eu acho que o Foucault ainda tem essa ideia da possibilidade de choque, quando ele coloca que a ordem da cultura se choca com a verdade real e existencial dos indivíduos. Mas por que o projeto governamental sabe que esta possibilidade é inexorável? Sempre existirá válvulas de escape. Sempre existirá possibilidade de fuga. Tá? Esta contradição não produz. É uma dialética que não é 2 mais 2 igual a 4, nem é uma das duas. Certo? Conceito dialético. E vai produzir sempre algo diferente e qualitativamente melhor e maior. Qualitativamente é melhor, né? Do que a simples obra.
O enfrentamento disto sempre faz escapar alguma coisa. É este escape que é a qualidade. E é possível que isto existe e isto sempre vai existir. É quase que uma questão física, afinal. Né? Foucault está quase usando uma metáfora física, né? Para dizer, no embate vai sobrar fagulha para tudo qualquer lugar. Não quer dizer que as fagulhas que vão sobrar vão ser tão importantes ao ponto de modificar, mas podem fazer. Agora, por que o fariam? Por que o fariam? Se vão se sentir muito mal nos primeiros momentos, se vão ser preteridas nos primeiros momentos, quem sabe para sempre. Segundo, então essa é uma questão do ponto de vista pessoal e individual das pessoas. Né? Eles vão para o ostracismo. Né? O segundo motivo para a gente pensar, é que eu não quero responder a isso hoje, porque é a continuação do curso. Mas deixei a pergunta. Se as fagulhas saem desse embate, e se existe esse espaço aí que vai ser repreenchido, por que os indivíduos, então, sabendo que está sendo usado toda uma maquinaria, os que sabem, os que não sabem, não tem muito comum, né? Por isso que é saber. E o saber é importante tanto para manter o poder, como é importante para desconstruir esse binômio saber-poder que já está na ordem. Se eu quero uma outra ordem, eu quero lutar por uma outra ordem, se eu quero verificar as possibilidades de um outro olhar, de uma outra ordem, tem que ser um outro saber-poder, mas tem que ter saber, não pode ser. Aí nós vamos ver como é que os infames, que ele chama, né, na teoria dele, os homens infames, como é que eles podem representar algo precioso nessas fugas, nesses escapes. Uma vez que a gente imagina que essas pessoas não têm saber-poder para fazer essa reorganização da ordem. Então, qual é o papel deles e por que o Foucault, afinal, coloca tanto interesse em discuti-los? Por exemplo, os alienados, né, os doentes mentais, os presos, os mendigos, né, os homossexuais, as prostitutas, tudo isso está ao longo da obra dele como possibilidades de escape, de reconstrução de uma outra ordem. Como é que isto fica diante do saber-poder que parece, a priori, que estes grupos de pessoas não vão ter como reorganizar e criar uma hegemonia diferente. Você está lutando contra uma hegemonia que já está dominando. Como é que esses indivíduos, ou como é que esses grupos, que a nossa sociedade normalmente os acha transgressores, como é que eles são importantes para a teoria de mudança que o Foucault propõe? De qualquer forma, se não fosse possível, por outro lado, penso eu, se não fosse possível, nesses momentos, haver novas reconstruções da ordem, porque os governos fariam tudo para evitar que a nova ordem fosse díspare e contrária à ordem que está estabelecida. E quais as formas que eles utilizam? Foucault, no Vigiar e Punir, deixa claro, não mais matando e destruindo o corpo, até porque para o liberalismo burguês é interessante o físico, não só porque o físico, destruir a pessoa fisicamente, não bate com o ideário do liberalismo, da igualdade, da fraternidade, mas tem uma terceira circunstância: você deixa de maltratar o corpo para dominar a alma. Porque dominando a alma, você evita que exatamente nas possibilidades de fuga, a fuga não seja possível, porque a ordem continua pesando sobre nós, nos impedindo de novas propostas. E aí eu sempre lembro daquele pedaço inicial do Marx sobre o 18 Brumário do Luís Bonaparte,
ele diz: os mortos pesam sobre, mais ou menos isso, né? Os mortos pesam sobre nós tanto quanto os vivos. Ou seja, o passado, a ordem passada, a ordem estabelecida, a cultura estabelecida, nos impedem muito mais de vestirmos outras roupagens e nós acabamos nos vestindo da mesma forma. Mesmo quando a gente acha que estamos fazendo uma revolução. Ele fala isso só para ficar claro porque que é a metáfora, porque eu estava falando isso do sobrinho do Napoleão, o Luís Bonaparte. O Luís Bonaparte é sobrinho e o povo francês o coloca lá um período como governante. E o que o Marx está dizendo é o seguinte, é impressionante, né? Vocês tiveram um igual àquele e vocês colocaram o mesmo cara. Quer dizer, o passado, né, continua pesando sobre você. E filosoficamente eu levaria isso até a questão da morte, né? Só uma partezinha filosófica, mais filosófica. A morte, o medo da morte não liberta nunca. Porque nós vestimos, a cada momento que a história gira, nós vestimos sempre a roupagem do medo da finitude. Não sei se dá para entender filosoficamente. Grande parte de tudo isso é o medo que nós temos de não sabermos o que vale a pena isto se isto é finito. Se você é infinito, a validade da existência é viver. Mas se você morre, qual é a validade de um pedaço apenas de vida, né? E parte dessa explicação talvez seja exatamente porque a gente continua vestindo com a mesma roupagem as situações do dia a dia, os problemas do dia a dia, e a mesma roupagem, a nossa visão, o nosso momento dentro desta existência. Obviamente que, mesmo com os letrados, tem um momento em que você pensa, qual é a alternativa? Virar mendigo? Deixar tudo de lado? Para depois voltar, como o seu Jorge? Não sei, ou não voltar mais? Abandonar tudo? Não dá, tem direitos humanos fundamentais. Você não vai abandonar suas responsabilidades, os seus compromissos, vai? Você não vai largar as pessoas que te amam, nem fazer sofrer as pessoas que te amam, em nome da tua liberdade para uma nova ordem. Rasga a roupa e passa por cima de todas as pessoas que gostam de ti, para você ser livre. Para perceberem, filosoficamente, a quase impossibilidade disto. E por isto, se aproveita o saber-poder em cada momento, em cada lugar, para dizer-nos, dar injeção de ânimo. Ou como Descartes falou, Deus tem que existir. Porque se Deus não existir, não tem de onde sair o ânimos que nos retira da depressão, de não fazer sentido o conhecimento. Descartes começa o livro sobre o método dizendo: vou provar que existe verdade, vou provar que existe Deus. Verdade e Deus voltam a estar juntos, pelo método científico. Porque, vejam, Descartes é um conhecimento que não precisa aplicar de Deus para ser científico. Descartes é o cara que deu a possibilidade, por exemplo, do Einstein morrer, dizendo: Deus tem que existir. Mas, ao mesmo tempo, dizer: e nós vamos descobrir qual é a matemática dele. Não é possível o caos, como querem apregoar. Ele foi tese perdida, né, com relação a isso. Tanto que ele não aceitou as propostas da física quântica. Ele continuou dizendo que não podia ser
E partículas, mesmo naqueles níveis quânticos, que partículas não podiam se comportar daquela forma. Por exemplo, um fóton, que é o que compõe a luz, ser ao mesmo tempo partícula e ser ao mesmo tempo fóton. Onda e matéria. É impossível. Eu morreu sem aceitar isso. E não foi por falta de experimentos à época, que já existia. A física quântica é antiquíssima. Né? Para nós já estamos no século XXI, 2013, a física quântica é no início do século XX. Né? E nós ainda, esse troço ainda parece bruxaria, né? Uma coisa muito louca. Né? Você olha para uma luz e essa luz de repente vira uma coisa. E se você não olhar, ela não vai virar. É uma coisa muito bruxa esse troço. Eu sei que é meio complicado isso. Eu adoro isso, mas eu não vou me perder aqui com isso. Mas eu quis falar disso por causa do Descartes. Eu dizer o seguinte, você tem que acreditar que existe Deus, porque é isso que eu queria trazer. Né? O conhecimento é deprimente. Daí que, obviamente, é muito mais fácil nós estarmos aderidos a propostas metafísicas, a autoajuda, às ideias da igualdade, da fraternidade colocada pelos governos, ou, em outras palavras, trabalham conosco com uma coisa. Mas como somos uma coisa que sentimos e pensamos, as propostas governamentais do século XX e XXI são manipular o sentir e o pensar. E o corpo agora já não faz muito mais diferença se mata ou não mata, até porque vamos morrer mesmo. A morte liberta. Um condenado que esteja por hipótese, né? Um condenado no corredor da morte, que por qualquer motivo conseguisse sair, e que soubessem que vão encontrá-lo mais tarde ou mais cedo, tirando o grandão do filme, que é isso que o filme também quer mostrar, tirando o grandão do filme, o que é? Espera um milagre. O Duncan lá, né? Michael Duncan, que chama aquele branco. Aquele, se pudesse sair, não fugiria, como não fugiu quando levaram ele para fora. E se tivesse 5 minutos de liberdade, a liberdade é provavelmente para um templo budista. É só uma metáfora, né? Ele teve 5 minutos, nem lembro. Com a natureza. Foi bem histórico, quando o homem foi Com a natureza. Então, eu nem lembrava disso. Não? E mesmo assim, Se deixou como sacrificado. era tão natural, não, sim, era tão natural isso que aí ele tem esse contato, né? O homem com a natureza. Mas com exceção desse cara, que é uma metáfora também, o cara que se tivesse 5 minutos, ele iria fazer o diabo. Porque está livre. A morte o libertou. Aliás, não é estranho eu falar isso do ponto de vista pragmático. A Inquisição também libertava os homens pela morte, pela tortura e pela fogueira. Mas por que estamos achando tão pragmático dizer que o cara que sai da pena de morte vai fazer o diabo se deixar? Sabendo que vai morrer, obviamente. Por que tão estranho? Nós fazemos isso todos os dias. Porque o medo da finitude faz com que a gente tenha uma tendência a querer tudo agora, a todo sucesso em cima das coisas. Vamos gozar tudo. Aquilo que Epicuro não é, né? E que a gente acha que o materialismo é ser. O materialismo é o contrário. É viver porque só temos isso aqui, mas não fazer qualquer coisa de qualquer forma. O que eu quis só dizer a vocês foi assim, eu acho que os governos, essa maquinaria, esta biopolítica, então agora eu posso falar, né? Bio, homem, política, o governo que usa o homem como objeto do seu governar. A biopolítica sabe que nós vamos fracassar sempre diante da finitude, do medo, da morte, e que vamos ansiar sempre por uma liberdade impossível e por um sucesso inadiável.
Acho que igrejas e governos sabem disso. E sempre souberam. O xamã sabe disto e o guerreiro sabia disso. O feiticeiro sabe disso e o índio americano sabia disso. O sacerdote sabia disso e o faraó sabia disso. O sacerdote sabe disso e o Hammurabi sabe disso. O Drácon sabe disso. O Solon sabe disso. Tem duas formas de dominar os homens. Vendendo o reino dos céus ou vendendo o reino da terra. Citou aí vários personagens soberanos. Em comparação com os deuses. Com Deus. Não está em João com a igreja? Não para as pessoas. Está no cara. Na luta que ele tem contra os deuses, porque são as duas formas de preencher o vácuo existencial humano que é ad eterno. Nós somos humanos, não é porque temos razão, como a Heidegger fala, mas porque temos memória. Qual é a primeira memória que vem às nossas mentes quando sentamos num divã, num analista, por exemplo? O Freud fala isso, tá? No livro Mal-Estar da Civilização. A primeira memória que ele diz, qual é? O prazer de mamar no peito da mãe. Portanto, a primeira memória é libidinal, é sexual. E aí ele diz ali mais na frente, e qual é a última das memórias que nós não queremos ter? Portanto, bipolarmente, ao sexo, ao fim do sexo. Ou outra forma de falar, ou prazer, ou fim do prazer. Só falei sexo para fazer uma brincadeira, na verdade, mas o fato é esse. Nós somos movidos ao prazer. Odiamos a dor e não fomos construídos para suportá-la. Já basta a dor de carregar a ideia que nós teremos aqui amanhã. Isso. Sim. Viver agora plenamente. A única forma de escapar desse mundo, e puro, no entanto, é via ética, porque é o período da ética que a gente está falando, né? E legal, né? Mas tudo bem, o Foucault fala desses caras, de Epicuro, do Cícero, do Plutarco, do Marco Aurélio. Falei para vocês na aula, na aula passada, eu falei de alguns autores, lembra? No caso de Epicuro, o que ele fala? Aliás, o Foucault fala isso, naquele texto do Foucault, que é Hermenêutica do Sujeito. Hermenêutica do Sujeito. Vocês sabem, vocês aqui sabem que vocês já leram, vocês foram meus alunos, sim, vocês já tiveram todos. Vocês leram? Não. Carta Meneceu. Carta sobre a felicidade. Você não. Vocês leram. Vocês leram. Quando ele fala para o... Está no blog, viu? Materiais de aula e filosofia. Se você quiser ler, Carta Meneceu. Quando ele fala para o discípulo, né, com Meneceu, e diz, cuidado com os prazeres, né, das comidas, ele fala, né, das meninas e dos rapazinhos, né, uma coisa assim, né? Porque isso é efêmero. Isso te dá prazer na hora e depois vai te dar dor de cabeça. Mas ele não diz, não tenha esses prazeres. O que foi? Vocês gostaram dos rapazinhos? Os 9 meses depois, sempre dá problema. Mas ele não diz, não faça. É isso que eu vou chamar a atenção, principalmente na história da sexualidade. Não, ele não diz, não faça. O que ele diz é, cuidado. A filosofia não era restritiva. Por quê? Porque o homem daquele tempo, aquele período foi o período em que, digamos assim,
a fuga do desprazer da finitude era muito bem compensada e compreendida e compensada com a construção de seus prazeres, como indivíduo. O que é que fazem hoje conosco? Tudo é proibido, inclusive em nome da lei. Quando alguma coisa não está regulamentada, o que Kelsen diz é precisa regulamentar. Percebe? Tudo é proibido. Mesmo o que é permitido, se está na lei, é proibido. Porque não existe lei para se escrever, faça o que você quiser. Porque para falar isto precisa escrever lei. A lei está escrito o quê? Se fizer, a pena é X. Se não fizer, a pena é Y. Pode fazer até aqui, não pode fazer daqui para lá. E aí você vai classificando, mas tudo é um impedimento. Tudo é um impedimento. O impedimento, na verdade, tudo bem, eu consegui. Tudo é um impedimento. É diferente da filosofia daquela época. Naquela época não impedia nada, falava, vai meu filho, vai, eu mostrei os caminhos. Estou chamando a atenção. Porque é o seguinte, pessoal, não tem como ser feliz. E não tem como ser feliz se você não tiver a descarga do medo e da morte em algum lugar, em algum momento. Então, onde a gente foge nos dias atuais? Na autoajuda ou no Big Brother? Também, é uma possibilidade. Não, estar aqui é uma possibilidade. Você só podia estar aqui com sobreveniência causal. Você veio fazer direito, você está aqui, sobreveniência causal. Não. O que eu quis dizer é o seguinte, o poder, o saber poder, age sobre as mentalidades das pessoas e nos dá esses prazeres mentais, que na verdade é uma grande regulamentação sobre nós. É o mundo da regulação. Qualquer coisa que você desvie um pouco em nome da sua construção, você, no mínimo, o mínimo que você pode esperar é você largado de lado, já é alguma coisa. Se não te trancafiarem, confinarem, te chamarem de louco, etc., já foi uma bênção. Você tem outra possibilidade. Bate na porta da igreja, ou alguma igreja, e vem o Senhor ao nosso reino. Honestamente, eu já não sei mais o que é preferível. Estou sendo honesto. Eu tive um tempo aí que eu ia fazer catequese. E o padre me falou, não, padre você não pode ser mais, mas você pode ser diácono. Hã? Diácono. Não, para mim tá bom. Não, então você vai falar com fulano na igreja, você não Só ia detonar a igreja. Não vou detonar nada, eu vou aprender, vou ficar quietinho. Será que tem um exame para entrar, né? Já Essa pergunta aqui, né? Eu fiz uma pergunta no final daquele curso nosso lá. Lembra dos nossos simpósios? Depois tem. Os caras ficam guardando minhas perguntas até agora. Qual é a pergunta? A pergunta que ele faz para responder em casa, até que ponto o Estado contemporâneo é capaz de usar o direito como arte desconstruindo o aqui e agora, que está nos fatos, na vida da pessoa, e nesse processo preenche o vácuo deixado pela falta de tempo e espaço e, portanto, o desenraizamento do ser. É uma pergunta que você sabe lá mesmo. É fácil? Você já Mas respondeu, assim, já? eu guardei isso aqui, eu falei, parece que hoje está quase respondido. É que aí só tenho tempo por causa do que a Rita tinha levado do Heidegger lá. Do Walter Benjamin, falei. Isso. Mas por falar em Walter Benjamin, exatamente uma questão só aqui então para colocar para vocês. Ele divide os momentos históricos desta domesticação, deste controle, desta logística, ele divide em três grandes momentos. O momento da filosofia, que eu acabei de falar há pouco. O momento da disciplina, que
que às vezes eu chamo de disciplinar, eu chamo de sociedade disciplinar ou de soberania. Porque se você pensar na Idade Média, ela é mais disciplinar que soberania, porque o rei tem medo da própria igreja. Mas depois do fim da Idade Média, ela passa a ser sociedades disciplinares, que é o rei e o soberano que disciplinam, à medida que a igreja fica mais, vamos dizer assim, nos bastidores. Findado a época clássica, da antiguidade clássica, com a filosofia educacional, tem uma parte que ele fala todo o Império Romano, ele fala do Império Romano. Toda a história do Império Romano é de promiscuidade. Na parte, no livro 3 da História da Sexualidade. No 3 da História da Sexualidade, ele fala toda a história de Roma é a história da promiscuidade. E nós sabemos que é, basta ver os filmes e tal, para nós vermos o que é. Só que eu não falo isso no sentido de... É aquela coisa, né? Você chama de promiscuidade o que exatamente, né? Alguns historiadores gostam de fazer a história oficial e dizer, não, Roma terminou por causa da promiscuidade. Então, um pouquinho. O Império Romano do Oriente terminou em 1300, século XIV. E Roma foi um império que vai lá desde a antes de Cristo até... A promiscuidade que ele fala é um pouco essa liberdade que as pessoas tinham para trabalhar consigo mesmo, procurar essa fuga por si mesmo e dar sentido à sua existência e procurar a sua felicidade. Hoje nós vivemos nas sociedades de controle, então do século XIX para cá ele chama de sociedades de controle. Tem sociedades disciplinares que vai até o século XVIII, do século XIX para cá seriam as sociedades de controle. E aí nós falamos do Walter Benjamin, então estamos na escola de Frankfurt. E o que eu quero dizer é assim, não devemos nos iludir, só porque estamos nas sociedades de controle, com toda uma tecnologia de informação, que a sociedade é menos, que os governos são menos rasteiros em nos policiar e controlar, afinal, esta relação entre libido e produção. No Mal-Estar da Civilização, o Freud diz assim, a vida humana em comum se torna possível apenas quando há uma maioria que é mais forte que qualquer indivíduo e se conserva diante de qualquer indivíduo. Então, o poder dessa comunidade se estabelece como direito, D maiúsculo. Ou seja, ele está dizendo que o contrato social, está dizendo o direito, a instituição do direito é uma extensão do poder da maioria que se uniu, da comunidade, que se uniu contra o poder do mais forte. Vamos dizer a vocês o quanto isto o afeta, e quanto isto está em desacordo com as ideias do Nietzsche. Este mais forte, no Nietzsche, é o forte mesmo. Porque é aquele que consegue fugir daquela ordem e deste contrato e deste direito que coloca todo mundo igual e que dá para você exercer a sua vontade de potência, a sua vontade de poder. Poder querer fazer as coisas. Poder fazer as coisas. Vocês entenderam? Vou exemplificar. Eu vou falar. Esta sociedade que até agora nós estamos falando, ela é sempre a história das sociedades, segundo Freud, é sempre a história possível, porque os mais fortes, os mais hábeis, portanto, aqueles que teriam alguma condição de se impor aos outros, instalariam uma ditadura.
para evitar a ditadura, ou o domínio, a tirania dos mais fortes, a comunidade se junta, estabelece um contrato. Esse contrato gera uma legalidade, um direito, formal ou não, escrito ou não, mas estabelece um direito. Esse direito é estabelecido para evitar que os mais fortes obriguem os mais fracos a fazer aquilo que lhes interessa. Tá bem? Vocês podem perguntar, mas então por que tivemos ditaduras? Primeira resposta pode ser porque a maioria quis. Que fizeram um contrato e disseram nós queremos uma ditadura. Essa é uma resposta muito comum para o nazismo. Tanto que o Hitler e o nazismo não têm aquela coisa da vontade que está no sopro, mas ali é uma verve, é um sentimento, não é um contrato democrático, como não é uma assembleia democrática, mas é, como o Rousseau achou que diria, numa assembleia. Ali não tem uma assembleia. Ali tem um processo no qual existe um sentimento da sociedade, da comunidade, que colocou no indivíduo o exemplo desse sentimento, e aí é inquestionável, porque não é negociável, porque não é uma assembleia para negociar, não é uma assembleia para você colocar em oposição as partes. É um sentimento geral que está canalizado dentro do indivíduo. O nazismo é complicado filosoficamente para você destruir a sua coerência. Posso destruir, eu posso criticar. É fácil criticar o resultado, e pelo resultado eu critico o que a filosofia. Mas a filosofia em si mesma, do ponto de vista filosófico, ela é algo que tem que ser discutido com detalhes. A outra explicação por que às vezes temos ditaduras é porque também pode existir alianças de minorias que conseguem a hegemonia se colocando sobre o todo. Vamos pensar, o que é a Revolução Liberal Burguesa? A Revolução Liberal Burguesa se fez porque a maioria fez um pacto com a minoria, e a minoria vendeu um projeto, como eu falei, que é um projeto seu particular, vendeu para todos, como sendo o melhor de todos. Quando perceberam que tinham sido enganados, tentaram fazer algumas revoluçõezinhas. A Comuna de Paris é uma delas. O filme Os Miseráveis que está passando mostra uma das primeiras tentativas que deu em fracasso. A Comuna de Paris não é um fracasso, do ponto de vista, pelo menos, da história marxista. Porque foram 70 e poucos dias que o povo, junto com os estudantes, tomaram completamente a cidade de Paris e governaram sem precisar de um governo central, a Comuna de Paris. O que a gente não pode esquecer é que naquela luta para obter o poder e para dominar os mais fortes, eventualmente os mais fortes podem se organizar também, sabendo que a maioria é mais fraca e que eu posso dar algumas coisas para essa maioria, prometer algumas coisas para manter o poder. Era isso que eu queria dizer. Na concepção do Freud, ele não enxerga essa outra parte. Por isso que ele, no início, que foi idolatrado pelo Foucault, depois ele é criticado pelo Foucault. Mais do que pelo Foucault, ele vai ser criticado pelo Deleuze e pelo Guattari, lá naquele livro, O Antiédipo, mesmo na obra chamada Mil Platôs. Mas o Antiédipo é melhor para discutir o Freud, do ponto de vista dessas escolas francesas aqui. O Freud coloca sempre a civilização como uma conquista da maioria que se organiza e que, através do direito e das conquistas civilizatórias, inclusive as técnicas e científicas, impedirá que as minorias sejam ditatoriais e que levará sempre a maioria para um processo sempre crescente de civilização. No entanto, ele reconhece que isto vai sempre criar traumas nos indivíduos. Porque onde está a civilização não está mais a verve, a libido, a força, aquela energia que ele diz que é sexual. A libido no sentido de sexo,
E daí a gente, né, ele falou há pouco dele dizer que a primeira memória do mamário e a última memória, veja, a última memória que queremos memorizar, o que significa que não é a última que temos presente. Tem uma metáforazinha. Ó, primeira memória que nós temos é o colo da nossa mãe. E o primeiro momento foi para mamar. Aí depois ele diz assim, e a última memória que queremos lembrar é a morte. Que queremos lembrar, o que significa que nós lembramos. E tem horas que, no Freud, a memória da morte é anterior à memória do colo da mãe. Se for um bebê, o bebê, vou falar melhor, o bebê chora logo que está com fome e não tem memória nenhuma. E ele chora porque se eu não chorar ele morre. Eu não tenho como conseguir comida. É isso que o Heidegger chama de pré-noção. Eu gosto de chamar de intuição, mas o Heidegger chama de pré-noção. Tem que ter uma pré-noção. Tudo bem, biologicamente vocês podem dizer, bem, mas qualquer animal faz isso. Pronto, para você descobrir que qualquer animal tem pré-noções. Os animais também procuram da mamãe? Sim. A diferença com o animal da pré-noção do animal é a sobrevivência, mas não o medo da morte. Eu não consigo transformar nos animais a sobrevivência em noção do peso existencial da morte. Eu sei que posso ser criticado. Os mais amigos dos animais vão dizer que os animais também pressentem a morte. E eu sei que é verdade. Durante muito tempo eu tive, meu pai teve uma loja de carnes, de sociedade com o senhor, e tínhamos um matador, tínhamos a fazenda, um matador, e era morto os animais dentro do matador. E é inesquecível o que acontece, por exemplo, com o porco. O porco que fareja, ele sabe. O cara que vem do matador e vai pegá-lo, ele estava, ele vinha da fazenda, era jogado em umas baias. Eu digo assim para vocês, uns 30 metros. A porta do matador estava aqui. Quando o rapaz saía daqui para ir para lá, eles já começavam todos a chorar. Eu queria me perguntar alguma coisa. Depois dessa não, né? Ainda mais que eu tinha. Tá. Você falou agora do Frank, que ele fala acerca que você estava falando dessa questão da universalidade, que ele está falando dessa universalidade. Isso se liga com valida a questão da normalização do corpo e a questão do direito de tratar no discurso Eu acho que sim. Por isso que depois vai ser criticado. Por isso que é nesse ponto que ele, de repente, viu essa... Que ele quebra com o Foucault, por isso que eu quebro com o Freud. Mas mais o Guattari, o Deleuze e o Guattari. Sim, é isso. Traduzindo, cria-se uma universalidade também, mas eu acho que eles não estão... não vou falar sobre o Foucault, eu acho que o Deleuze é diferente. Mas no Foucault, o Foucault não diria para o Freud, você está errado. Não. O Foucault diria o seguinte, cuidado, porque esta tua concepção é mais uma porta de entrada para a biopolítica. Porque essa coisa da memória da morte vai sempre precisar daquela válvula de escape. E aquela válvula de escape, em vez de canalizar de novo para o colo da mãe, é um absurdo, não é? Vocês concordam? Não sei se vocês estão entendendo a metáfora. Ninguém aqui quer voltar para o colo da mãe, porque você é um adulto. Ninguém quer voltar para o útero. Mas queremos sofrer eternamente com o peso da morte. Portanto, somos sempre presa fácil diante do saber-poder. Quem souber um pouco mais e tiver alguma forma de juntar isso a algum tipo de poder, vai dominar as nossas frustrações. É isso que você quis dizer. O Deleuze e o Guattari vão dizer, esse cara fez de propósito isso.
O Foucault, eu acho que ele não fala que ele fez de propósito, mas a teoria dele leva à possibilidade da dominação dessas coisas. Quer ver uma metáfora maravilhosa e inesquecível? Está no filme Crônica do Amor, ok? Crônica do Amor Louco. Crônico, não, essa é da década de 80. Lindo, maravilhoso. Você está falando o que em 80? Crônica do Amor Louco. Não vou contar, mas tem uma cena que o poeta encontra uma senhora solitária, enorme. Ele erra a porta, porque na verdade ele está atrás de uma que deu bola para ele dentro do ônibus. São um monte de sobradinhos conjugados. Ele erra a porta, aparece aquela senhora, né, aquela cosmológica. Não, estou falando sério, é metáfora, gente. É por isso que botaram ela grande, gordinha. É o universo aparece para ele. Ele vai na outra, descobre qual é a porta da outra, vai embora, volta no universo e tudo que ele quer é entrar para dentro do útero dela. Ele abre as pernas da senhora e fica com a cabeça. Não tem nada de sexo no filme. A única cena de sexo... Ah, não, tem umas coisas de sexo. Mas olha, pega tudo. Depois dessa cena não tinha nenhuma. Veio a cena toda. Todas as cenas naquele filme são isso. Eu estou tentando mostrar o seguinte, ele não suporta a vida. Ele não suporta a vida porque não é a vida. O que ele vive é a morte. Ele vive a morte o tempo todo. Inclusive, como poeta, ele potencializa a morte. Ele vive a morte o tempo todo. Ele potencializa a morte o tempo todo. Aquilo é uma metáfora. Olha, ele tinha uma menina bonita, uma moça bonita para ter um relacionamento. Ele deixa de lado e vai para aquilo que esteticamente nós não escolheríamos, ou que acharíamos mais bizarro. E aquilo é bizarro, sim, mas é bizarro por uma outra coisa. Ele não aguenta mais viver a morte. Então ele quer voltar para o colo da mãe. Nós falarmos voltar para o colo da mãe, nós somos anormais. Ele é um anormal. Ele quer voltar para o colo da mãe. Ele tem mais afeto e amor nisso do que viver essa vida que vai morrendo aos poucos e que dominam ele o tempo todo. Tanto é que tem a cena simbólica, ontológica no cinema, que ele, para ganhar a vida, ele é contratado por uma editora para fazer versos e livros por encomenda. E ele vai para Nova York e fica dentro daquelas baias, desse tamanho, que tem baias, e fica um atrás do outro fazendo poesia, escrevendo poesia. E ele chega atrasado, bêbado, esfarrapado, pega a lata de Coca-Cola e começa a jogar para os caras, joga para trás, joga as latas, entra lá, fica em pé e fica enchendo o saco do cara que está do lado dele escrevendo. Ou seja, vocês entendem? Até para ser poeta tem um mecanismo, tem uma baia, tem um controle, tem um regimento, tem um regulamento. O final do filme, bomba atômica. Percebam? O final de tudo isso, da morte vivida a cada dia para um indivíduo, foi a bomba atômica. Ela é o ápice para dizer, a bomba atômica não disse para o Japão, vocês perderam a guerra. A bomba atômica disse à humanidade o seguinte: vocês, a partir de hoje, são apenas objetos de poder. Só isso que eles fizeram. Eles destruíram a todos. Por isso que o final do mundo, o final do filme, aparece a bomba atômica e ele abraçado numa moça, né? Dizendo para ela, como é que é? Ela fala, fala para mim uma poesia. E ele fala, mostra os seus seios. Ela tira a blusa, ele se agarra no ventre dela e declama uma poesia em relação. Ao fundo você vê uma bomba atômica.
Não é lindo? Maravilhoso? Mas ele é filme bizarro, não é? Escatológico, não é? Os caras loucos, não é? Deu para entender a metáfora? Nós temos que andar regulamentados. Se não andar regulamentado, se não andar... E a cibernética do mundo atual não faz diferente conosco. As pessoas não percebem, pessoal. Desculpa, eu não botei tua palavra, não, só para falar. As pessoas não precisam perguntar nada. Você vai perguntar. As câmeras. Ontem à noite, não sei se vocês viram na Globo, estava passando o Globo Repórter, era sobre cidades que se vive, né, com qualidade, estão indo índice social mais depois. As casas não tem cerca, não tem portão. Os vizinhos lavam o quintal um do outro. Uma vizinha, né, arrumava roupa, recolhia roupa, a outra lavava e botava água nas plantas. Chegou ao cúmulo que tem um delegado que está com depressão porque não tem o que fazer. Olha, é tão absurdo que a Globo fez um programa para mostrar o absurdo da normalidade. Que isso não é o normal para a maioria das pessoas. Fala, Fernando, tua perguntinha. Acho que é uma beleza. Acho que a gente então vive sempre o dia com medo. Não sei se eu sou para morte, mas aí com medo de tudo agora, né? Isso. Porque agora é medo de tudo. Porque você quer sobreviver, você quer ser normal, você quer se dar bem, você quer apresentar sucesso. E só nos manipulam cada vez mais. E agora a coisa é disfarçada. Vocês já repararam? Eu vou terminar, mas vocês já repararam? Se não tiver um e-mail, nós não existimos. Quem não tiver celular, não existe. A minha geração, a tua geração, a nossa geração, né? Os mais novos não, acho que ela também. Mas esses aqui não. Esses aqui, se tirar celular desses caras aqui, os caras morrem. Não sabe o que é andar de madrugada atrás de orelhão. Não, isso. Mas a gente tem filho também. A ficha, fazendo, né? Tirando a ficha, amarrando o negocinho na ficha para ela durar e puxar. Você fez isso? Olha a contravenção. Cara, recadão na ficha e a gente, aquela ficha durasse uma 10 Contravenção, aí. Profissional, doutora do direito. Olha a contravenção. Pessoal, acho que era isso. Tudo bem? Por hoje foi... Então, do livro, é assim, eu tinha uma pergunta, vocês querem levar a pergunta e começamos a próxima aula discutindo a pergunta, pode ser? Ele dá um monte de perguntas, depois ele não responde, como é que ele leva na minha cabeça? Metade do caderno. Meses. Eu tinha colocado aqui assim... Sabe, eu queria assim, ó, eu pensei, deixa eu falar primeiro para você, aí acho que é melhor você escrever aqui, que é assim, o que eu pensei é assim, que institutos, ou que procedimentos o direito brasileiro apresenta, vocês conseguem detectar que estão muito mais a serviço desta manipulação, domesticação, do que a serviço disfarçado, já que a gente falou assim hoje, disfarçado de direitos humanos ou disfarçado da Revolução Francesa, da igualdade, fraternidade e liberdade. Dá para entender o que eu quero dizer? Sim? Eu não sei se é uma lei, pode ser uma lei, pode ser um procedimento, né, do processo, qualquer área. Pode ser o que está, por exemplo, implícito no artigo 5º. Estou falando aqui do artigo 5º que é dos direitos humanos, já que nós falamos de direitos humanos. Acho que é isso. Não sei se deu para entender. Quando as pessoas batem o olho e olham, elas dizem, puxa, isso aqui é legal. Igualdade, liberdade, fraternidade, dignidade humana e tal. A Revolução Francesa está aqui, a liberdade,
O liberalismo está aqui, legal, gostei disso. Mas perceber que aquilo está sendo usado na verdade real, porque isso tudo é verdade formal. Não seja processual ou substancial o código, né, é verdade formal. Né? É o direito material como um todo. Tá? Agora, na realidade, na verdade real, é isso, como é que isso acontece, como é que isso é usado. Pode ser um conceito também, tipo esse que nós falamos, não sei, algum conceito, eu não quero falar disso mesmo. Hã? É só um usinho de cada um. E aí a gente começaria a próxima aula colocando isso mesmo. Deu para entender a questão, né? Fez para entender. Isso, muito obrigado.